Salmo 68, a partir do versículo 1. Quem encontrou, diga eu vou para o céu. Quem não encontrou, diga eu vou também. Opa! Salmo 68. Se você está do lado de uma pessoa que não é evangélica ou afastada, deixa eu ver você que não é crente ou está afastado. Levante a mão, só para que eu lhe conheça. Temos alguém? Faça assim com a mão, só para que eu lhe conheça. 1, 2. Esse aqui eu conheço. Não estou recordando mais direito de onde é, mas eu lhe conheço. 2, só temos 2. Tem mais alguém que não confessa a mesma fé que nós ou está afastado? 2 pessoas. Se você está do lado de um deles 2 aí, ceda a palavra para eles, tá certo? Para eles poderem acompanhar junto conosco. Isso, Silas. Salmo 68, a partir do verso 1. Quem encontrou, diga eu vou para o céu. Quem não encontrou, diga eu vou também. Opa! Todos amém, irmãos? Que Deus se levante, sejam espalhados os seus inimigos, fujam dele os seus adversários. Que tu, Senhor, os dissipes assim como o vento leva a fumaça, como a cera se derrete na presença do fogo, assim pereçam os ímpios na presença de Deus. Alegrem-se, porém, os justos, exultem diante de Deus, regozijem-se com grande alegria, cantem a Deus, louvem o seu nome, exaltem aquele que cavalga sobre as nuvens, seu nome é Senhor. Exultem diante dele, ele é Pai para os órfãos e defensor das viúvas, é Deus em sua santa habitação. Quantos podem dizer amém? Por gentileza, olhe para essa pessoa que está do seu lado, solta um sorrisão bem bonito aí para ele ou para ela. Isso, permita que essa pessoa possa ver Jesus através desse sorriso. E libera uma palavra profética para ele, libera uma palavra profética para ela. Diga: você tem pai. Está fraco, ele não entendeu. Diga: você tem pai. Pai, no conceito hebraico, ele é um pouco diferente daquilo que nós definimos como apenas progenitor biológico. Pai na Bíblia ele tem um significado muito maior, por isso que não é definido apenas por um progenitor. Pai no contexto hebraico, principalmente do Velho Testamento, pode ser um líder nacional, pode ser um patriarca tribal e também um líder de nação. Algumas características bíblicas do Antigo Testamento definem de forma muito profunda por que não é somente um progenitor biológico. E me permitam ser sincero, eu sei que nem sempre ser o progenitor biológico significa que necessariamente é o pai. Prova disso, sou adotado, então eu sei do que eu estou falando. A Bíblia ela traz 6 características que apontam para um pai enquanto função verdadeira da palavra. A palavra hebraica que define o termo pai na Bíblia é Rav. E esse termo ele tem como características 6. Provedor, que é aquele que garante o sustento físico e financeiro. A segunda, ele é protetor, é aquele que defende a sua família contra perigos externos. Terceiro, ele é instrutor, é aquele que transmite os ensinos da palavra de Deus para toda a sua família. A quarta característica é que ele é sacerdote do lar. Ele é responsável por ser o elo de ligação entre a sua família e Deus.
A quinta característica é que ele é uma autoridade legal. Ele é representante, portanto ele é responsável por tomar todas as decisões da casa. E sexto, ele é modelo de caráter. Alguém que é exemplo no proceder, na conduta. Alguém que todos olham e não tem preocupação. O pai na Bíblia, ele é alguém que seus filhos saem das suas casas, sua esposa sai de sua casa e não há preocupação, medo. Por quê? Porque há um pai dentro deste lar, e este pai, ele vai proteger da dor dos inimigos, das guerras. Ele irá prover aquilo que a sua família precisar. Ele irá conduzir a sua família de acordo com aquilo que o Senhor já nos orienta para que façamos. Ele é tão diferente que é orgulho em seus filhos de chamá-lo de pai. A observação bíblica para a posição de um pai é alguém que não conduzirá os seus filhos de maneira negligente, mas conduzirá os seus filhos perante o seu Deus, trazendo os seus filhos para um caráter espiritual de convivência. Ora, por que Isaac sabia onde estava sendo guiado? Porque o seu pai Abraão era exemplo de conduta espiritual. Prova disso que no dia que ele sobe ao monte para sacrificar, ele olha para o seu servo e diz: pode ficar aqui, porque eu vou com o menino, mas eu volto com o menino. Não é porque Deus tenha falado, é porque Abraão também era filho. Perceba que Deus tira Abraão de dentro da casa do pai dele e leva para um deserto. Por que Deus fez isso? Porque Deus estava dizendo: para o nível de vida que eu quero para você, o nível de impossibilidades que eu quero que você viva, terra não vai dar para te sustentar na geografia que eu vou te inserir. Logo, Deus está assumindo a posição de um pai, e a única pessoa na Bíblia que preenche essas 6 características é Deus. Como assim? Seu Francisco Cordeiro Neto, meu pai adotivo, não tinha como entrar na UTI da Wilson Osado quando o médico me desenganou e disse que eu ia morrer, porque as limitações que são impostas aos nossos pais não faz com que eles nos proteja das impossibilidades. É por isso que quando você levantou a mão e aceitou a Jesus como seu Senhor, ele toma a posição de seu pai, e a partir de agora ele está dizendo: no campo dos possíveis, seu Francisco, seu João, seu Manuel, seu Pedro trabalha, mas já que você me aceitou como seu Senhor, eu também atribuo sobre mim, alguém está entendendo, a posição de pai. E nas horas improváveis, o teu pai terreno não protege, o teu progenitor biológico não resolve, mas você não é órfão por causa disso. Eu mudo a geografia, mas assumo a posição de teu pai, e aonde o homem não faz, eu vou fazer. Aleluia. Aqui é uma característica de Deus, porque perceba, eu preciso dizer algo sério, porque nós não estamos envolvidos essa tarde no campo terreno, portanto visível. Eu estou pregando para filhos espirituais que foram adotados por Deus, para lhe dizer que essa separação familiar terrena não foi porque a tua família te abandonou, foi porque Deus precisava te arrancar desse ambiente. Para quê, irmão Pedro? Para elevar o seu nível de confiança. Segure na mão de alguém que está do seu lado. Vamos começar a aquecer. Dá uma chacoalhada nela e dá uma chacoalhada nela. Diga: não é a família que te abandonou, foi Deus que te extraiu para viver algo novo. Levante a mão, pão da vida, porque o Senhor está dizendo: eu te trouxe para o ambiente da impossibilidade. É o Pai que mostra o caminho, é o Pai que te leva para crer
ambiente de desgoverno, Deus assume a posição de pai. Porque para quem Ele separa, para quem Ele escolhe, a confiança no físico, no terreno, não é compactuada com aqueles que precisam entrar no ambiente da confiança espiritual. Por que, irmão Pedro? Porque no ambiente da confiança espiritual, aonde pessoas têm qualificações para resolver problemas terrenos, Deus não se mete. Por que Deus não se mete? Simples, porque Deus ele não permite que eu entenda que a impossibilidade é possível, baseada nas minhas capacidades. É por isso que às vezes Deus precisa permitir que algumas portas sejam fechadas. A profundidade da confiança paternal é gerada na dor. Já percebeu? Que quando você estudava e alguém mexia com você na escola e você ficava com medo porque o aluno lá dizia que ia te pegar no recreio. Olha como não é porque eu sou velho não, irmão, é porque eu aceitei Jesus muito cedo. Mas eu sou de uma escola muito antiga e lá no recreio o aluno ficava esperando. Quem era que você falava logo quando chegava em casa? Não era com manhinha, era com papai. Porque quando o filho quer resolver problema de confusão, ele não fala com a mãe, porque a mãe é aquela parte mais frágil, sentimental, amorosa. O pai é reflexo de força. A gente olha para o pai e diz assim: papai, estão mexendo comigo na escola. Seu pai olha para você e diz assim: então pode deixar que amanhã você vai comigo. Assim é Deus comigo e com você. Tem gente que está mexendo com você sem saber que o teu pai pode não estar falando na hora da guerra, mas a partir... Opa, alguém lá na mídia entendeu? Ele está dizendo: a partir de hoje quem vai para... Oh glória! Aponte o dedo para esse crente aí. Diga para ele: a partir de hoje ele pega na tua mão e você vai andar acompanhado com ele. Quer mexer comigo? Vai mexer com meu pai. Só quem tem pai, só quem tem. O Salmo 68, ele tem uma curiosidade, porque ele é um dos textos da Bíblia mais grandiosos e também complexos. Parece um paradoxo, mas o Salmo 68, ele tem algumas características. Ele exalta o Senhor Deus de uma magnitude tremenda, mas em contrapartida, ele também tem características teológicas. Agora pasmem, o que o Senhor está falando é sobre um momento de guerra que Davi está vivendo. E aqui Davi não vai para a guerra e vai desacompanhado. Por que não? O versículo 1 usa a palavra hebraica de levante-se. Essa palavra levante-se é aplicada em Levítico, a arca da aliança, em um clima de guerra. Meu Pedro, eu estou voando. Na arca da aliança Deus deu uma ordem a Moisés: quando você for para a guerra, não coloque o soldado na frente. Me permita ser sincero com vocês. Por que Deus não disse para levar a espada? Por que Deus não permitiu que primeiro fosse levado os escudos? A ordem de Deus é: coloca os levitas com a arca no ombro, e os soldados só vão começar a andar depois de 1 quilômetro. Por que, meu Pedro? Porque não era sobre espada e escudo. As nações vizinhas sabiam: se a arca vier para a guerra, a batalha está perdida. Glória! Eu tô com vontade de correr. Não entendi. Antes que alguém veja a espada, vai ver Deus. Levante as duas mãos o mais alto que você puder, porque o Senhor está dizendo: enquanto você canta aqui, teu inimigo vai me ver. Segure na mão desse crente aí.
Deixa eu ver se os vivos vieram para o culto. Tem alguém vivo aqui, pelo amor de Deus? Segura a mão dele, chacoalha ele. Diga para ele: Deus já entrou na guerra. Vai. Diga: Deus já entrou na guerra. Deus já entrou na guerra. Deus já entrou na guerra. Deixa eu ver os barulhos dos vivos. Enquanto eles usam lança, você carrega Deus. Olha aí. Faz cara de crente para esse crente aí, irmão. Faz cara de profeta para ele. Como é cara de profeta? Fecha a cara para ele e faz careta. Diga para ele: enquanto você está aqui recebendo essa palavra, Deus já está quebrando o arco. Diga: Deus já está quebrando o laço. Opa! Urabacandarábia. Enquanto você está aqui, o Senhor já está quebrando maldições. Enquanto você está aqui, Ele já está quebrando obra de macumba. A história diz, irmãos, que quando Deus estabeleceu a arca, Ele disse a Moisés: Enai a Súria, Erabacandarábia. Estou sentindo uma graça tremenda aqui. Sabe o que eu gosto disso? É porque quem não anda com Deus não sabe o que, nunca vai saber o que é viver isso. É como se Deus olhasse e dissesse assim: ó, diga aos camaradas que usam espada que eles vão entrar de férias, porque a guerra não deixa de acontecer. A guerra Deus não proíbe, Ele permite que ela aconteça. Todas as vezes, porque Israel era cercada por nações politeístas que criam em vários deuses. Levantavam-se grandes exércitos, formavam exércitos numerosos, e tudo que Deus tinha dito a Israel é: diga aos soldados que só vão para a guerra depois de 1 quilômetro que a arca sair. Irmão, olhem para cá. Você acha mesmo que você consegue enxergar alguma coisa depois de 1 quilômetro de distância? Agora imagina uma ruma de camarada desarmado. Eu tenho um pavor de pregar para frio, vocês sabem. Eu não sei pregar para morto, eu tenho dificuldade de pregar para morto. Meu negócio é gente viva, que pega as coisas ligeiro. Tem gente que para ir para a guerra se arma, crente não. Crente começa a cantar cedo. Alguém está entendendo? Eu vou dizer uma coisa aos mais frios, a galera que é mais carnal: não menospreze essa irmã que de manhã muito cedo já está cantando o sino da harpa, não, irmão. Oh glória! Isso é sinônimo de que ela está em guerra. E quando a gente está em guerra, a gente sabe que não pode. Aí Deus dá estratégia. Faz o seguinte: deixa as suas armas em casa, liga o som, oh glória. Que enquanto você liga o som, eu vou quebrando todo o jugo de Satanás. Levante a mão lá em cima. Por 10 segundos começa a abrir a boca, porque o Senhor está dizendo: entra na guerra. Entra na guerra. Olhe para esse vaso aí. Olha se ele tem cara de vaso primeiro. Como é que eu sei se tem cara de vaso? Já olhou para você rindo. Você escolhe quem é vaso. Olha para ele e diga para ele: levanta o saltério, que Deus quebra
está escrito: versículo 1, Enéas: levante-se Deus. Levante-se quem? Tá fraco, irmão. Levante-se quem? Davi era tão respeitado que, se você olhar a história de Davi, ele tinha alguns homens que estavam classificados como valentes de Davi. Eram camaradas que não tinham medo de nada. A pergunta que eu faço, pastor Adriano, é: se o exército de Davi era tão valente, por que ele não mandou que o exército dele se levantasse? Só para você ter ideia, quando Davi foi escolhido por Deus, Davi tinha um obstáculo. Quem era o obstáculo de Davi? Seu pai Jessé. Jessé chamou Abimael. Jessé chamou Samar. Jessé chamou Abinadab. Jessé chamou os filhos. Mas quem chamou Davi? Só um pai sabe a passada de um filho. Eu vou dizer de novo: só um pai conhece o seu filho intimamente. Jessé conhecia o pastor. Deus conhecia o rei. Eu vou de novo para você entender. Jessé conhecia o pastor. Deus conhecia o rei. Oh glória! Davi olhou para Saul e disse: meu rei, você nem sabe, mas enquanto vocês estão com espada, lança e lutando com gigante, com medo de filisteu, eu já estava matando leão e urso. Não entendi. Não é que Deus vai começar a lutar comigo hoje. Deus já é meu parceiro de guerra faz tempo. Davi estava dizendo: Elisângela, tem guerras que sou eu que vou e venço, mas tem guerra que é tão grande que só quem pode vencer é Deus. É por isso que nessa guerra eu não vou confiar na medicina. É por isso que nessa guerra eu não vou confiar nos juízos. Chega, Deus! Chega, Deus! Chega! Levante-se, Deus! Davi estava dizendo: para certas guerras, exército não é suficiente, mas se o Senhor se levantar, deixa eu ver se os pentecostais estão aqui. Eu tenho uma notícia para você, porque nessa noite eu estou debaixo da autoridade dele, na posição de mensageiro do céu. O Senhor está dizendo: eu estou me levantando. Levante a mão lá em cima, feche os seus olhos. Eu quero chamar o exército da espiritualidade. O Senhor está dizendo: olha, eu entrando na tua casa agora. Olha, eu entrando naquele hospital agora. Olha, eu visitando a tua vida agora. Versículo 2 está escrito, irmão, pelo amor de Deus, olha isso aqui: como se dissipa a fumaça, assim tu os dispersas, como se derrete a cera diante do fogo, assim perecem os ímpios diante de Deus. Você está comigo aqui, tá? Olhe para esse vaso aí, olhe para ele.
Diga, olhando dentro do olho dele, diga: se eu fosse você, eu não mexia com o Filho de Deus. Diga: pastor Adriano, eu vou entregar tudo que o Espírito está mandando. Tem gente aqui que no meio da sociedade é desprezado, mas Jeová está dizendo: basta um vento e eu destruo tudo. Assim eu serei na tua vida. Oh glória! Deixa eu ver se os pentecostais chegaram. Jeová está dizendo: vai ficar ninguém. Versículo 3. Mas alegrem-se. Alegrem-se quem? Os justos. E exultem na presença de Deus. Meu Pedro, não estou entendendo. A guerra está acontecendo onde? Diga: da porta para fora. Vamos, a guerra está acontecendo aonde? Mas da porta para dentro, diga: tem culto. Não é possível. Oh, meu Deus do céu, vamos lá. O que é que está tendo da porta para fora? Diga: guerra. E da porta para dentro, enquanto a gente canta aqui, Deus luta lá. Não, você não entendeu. Enquanto você canta aqui, Jeová está com a espada aqui. Terminar mais 10 eu paro, eu prometo. Senão a HCL vai brigar comigo, irmão. Eu tenho que parar. Versículo 4. Cantai a Deus. Fazei o quê? Como é que canta na guerra? Você que é mais racional, você não entende. Isso é linguagem da gente que é doido. Como é que canta na guerra? Só canta, pastor Adriano, quem já sabe o resultado. Olha para mim, porque o Senhor está dizendo: olha ali, irmão. O Senhor está dizendo: canta, 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 canta. Pastor Emanuel, eu acho que os crentes da Pão da Vida estão entendendo, HCL. Deus está dizendo: a tua parte é cantar, a minha é lutar. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Canta, canta, canta. É você cantando e Deus lutando. Canta. Quem crê? Eu não sei em que área é a tua luta. Eu não sei em que área é a tua luta. Mas ontem no congresso das tias eu disse e vou repetir aqui: eu sou pai de uma criança autista. Meu filho tem retardo na fala e é cheio de limitações. Mas eu disse a Deus: essa guerra não é minha. Porque nenhum dos dois eu disse que era meu. Os dois eu disse que era dele. Eu não sou psicólogo nem especialista em autismo, mas eu sei quem é meu pai. E eu tenho uma mensagem de Deus para você. Se você é filho dele, fica tranquilo. Enquanto você cultua, ele luta. Cadê o glória? Cadê o aleluia? Abre essa boca, canta. Termina agora. Versículo 5. Pastor Elisângela, olha o versículo 5, porque ele deixa a gente doido. Versículo 5 está escrito assim: Pai dos órfãos.
Isso é tão tremendo, irmão Pedro, porque o original de órfãos é a palavra yentomim, que significa abandonado. Segundo, o termo viúva vem da palavra almanote, que é alguém que foi deixada no caminho. Aí vem Deus e diz assim: Pai dos órfãos. Essas duas classes não tinham um exemplo masculino para cuidar, proteger, prover, ser exemplo. Aí vem Deus e diz assim: se os homens foram embora, meu Pedro, eu estou voando. Só para quem é abandonado pelos homens, deixado pelos homens, eu tenho uma palavra de Deus para você. Se é providência, Ele está dizendo: eu sou teu pai. Se é proteção, Ele está dizendo: eu sou seu Deus. Não entendi, não vai faltar nada. Você tem pai, você tem pai, você tem pai. Levante essa mão lá em cima, solta esse glória e vem, solta esse glória e vem, solta.